Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos estudar um tema fundamental para quem deseja atuar na área da saúde, especialmente para quem está se preparando para o concurso da Escola de Sargentos das Armas no cargo de técnico em enfermagem. Vamos falar sobre a responsabilidade do técnico de enfermagem em relação ao paciente, à família e à comunidade, além de abordar o sigilo profissional, as relações interpessoais e o papel do técnico dentro da equipe de enfermagem. O técnico de enfermagem exerce uma função essencial dentro do sistema de saúde, pois está diretamente ligado ao cuidado com o paciente. Esse profissional atua sob a supervisão do enfermeiro e tem como principal objetivo prestar assistência segura, humanizada e eficiente às pessoas que necessitam de cuidados de saúde. A responsabilidade do técnico de enfermagem em relação ao paciente envolve diversos aspectos. Em primeiro lugar, esse profissional deve garantir que os cuidados prestados sejam realizados com competência técnica, respeito e ética. O paciente deve ser tratado com dignidade, independentemente de sua condição social, religião, cultura ou estado de saúde. O técnico deve realizar procedimentos de enfermagem de acordo com as orientações médicas e de enfermagem, como administração de medicamentos, verificação de sinais vitais, curativos, auxílio na higiene e conforto do paciente, entre outras atividades. Além disso, é responsabilidade do técnico observar constantemente o estado do paciente e comunicar ao enfermeiro ou ao médico qualquer alteração no quadro clínico. Essa observação contínua é fundamental para a segurança do paciente, pois muitas vezes o técnico é o profissional que permanece mais tempo em contato direto com ele. Outra responsabilidade importante é manter um ambiente seguro e organizado, prevenindo riscos de acidentes, infecções e outros problemas que possam comprometer a saúde do paciente. Em relação à família, o técnico de enfermagem também desempenha um papel importante. A família faz parte do processo de cuidado e muitas vezes precisa de orientação e apoio. O profissional deve tratar os familiares com respeito, fornecer informações dentro de sua competência e colaborar para que eles compreendam o estado de saúde do paciente e os cuidados necessários. É importante destacar que o técnico deve sempre respeitar os limites de sua função, evitando fornecer diagnósticos ou informações que sejam exclusivas do médico ou do enfermeiro responsável. No entanto, ele pode orientar a família sobre cuidados básicos, rotinas hospitalares e medidas que contribuam para o bem-estar do paciente. Quando falamos da responsabilidade em relação à comunidade, estamos nos referindo ao compromisso do técnico de enfermagem com a promoção da saúde e a prevenção de doenças. Esse profissional pode atuar em campanhas de vacinação, programas de saúde pública, ações educativas e atividades de orientação à população. O trabalho do técnico de enfermagem contribui diretamente para melhorar a qualidade de vida das pessoas e fortalecer as ações de saúde coletiva. Dessa forma, ele também tem o dever de agir com responsabilidade social e compromisso com a saúde pública. Outro tema essencial é o sigilo profissional. O sigilo profissional é um princípio ético fundamental na área da saúde. Todas as informações relacionadas ao paciente, como diagnóstico, tratamento, histórico de saúde e dados pessoais, devem ser mantidas em confidencialidade. O técnico de enfermagem não pode divulgar informações sobre o paciente para pessoas que não estejam diretamente envolvidas no seu cuidado. Isso inclui conversas em ambientes públicos, redes sociais ou qualquer situação em que a privacidade do paciente possa ser violada. A quebra do sigilo profissional pode trazer consequências éticas, legais e disciplinares para o profissional. Portanto, manter a confidencialidade das informações é uma obrigação ética e um sinal de respeito ao paciente. Outro ponto importante são as relações interpessoais. O ambiente de trabalho na área da saúde exige constante interação entre profissionais, pacientes e familiares. Por isso, é fundamental que o técnico de enfermagem desenvolva a habilidade de comunicação, respeito e cooperação. Boas relações interpessoais contribuem para um ambiente de trabalho mais harmonioso e para uma assistência de saúde mais eficiente. O profissional deve saber ouvir, demonstrar empatia, trabalhar em equipe e resolver conflitos de forma ética e respeitosa.
A comunicação clara e respeitosa também é essencial para evitar erros e garantir a qualidade do atendimento. Quando a equipe de saúde se comunica bem, os cuidados prestados ao paciente tornam-se mais seguros e organizados. Por fim, vamos falar sobre o papel do técnico de enfermagem dentro da equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, cada um com suas funções específicas, mas todos trabalhando com um objetivo comum: prestar assistência de qualidade ao paciente. O enfermeiro é o profissional responsável pelo planejamento, supervisão e coordenação da assistência de enfermagem. Já o técnico de enfermagem executa diversas atividades assistenciais, sempre seguindo as orientações e a supervisão do enfermeiro. O técnico participa diretamente da rotina de cuidados ao paciente, sendo responsável por diversas atividades práticas que garantem a continuidade do tratamento e o bem-estar do indivíduo. Dentro da equipe, o técnico deve agir com responsabilidade, disciplina, respeito à hierarquia profissional e compromisso com as normas e protocolos da instituição de saúde. A colaboração entre os membros da equipe de enfermagem é essencial para garantir um atendimento eficiente e seguro. Quando todos trabalham de forma integrada, o paciente recebe um cuidado mais completo e de melhor qualidade. Portanto, podemos concluir que o técnico de enfermagem possui uma grande responsabilidade no cuidado com o paciente, na orientação à família, na promoção da saúde da comunidade, na preservação do sigilo profissional e na manutenção de boas relações interpessoais dentro da equipe de saúde. Esse conjunto de responsabilidades exige não apenas conhecimento técnico, mas também ética, sensibilidade humana e compromisso com a vida. Quando a prova fala em Código de Deontologia de Enfermagem, ela está tratando, na prática, do conjunto de normas éticas da profissão, hoje consolidado no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, editado pelo sistema Coffin-Coren. Deontologia significa estudo dos deveres profissionais. Então a cobrança gira em torno de direitos, deveres, proibições e responsabilidades do profissional de enfermagem. Qual é a ideia central do Código de Ética? O cuidado de enfermagem tem como base a dignidade da pessoa humana, o respeito à vida, a promoção e a proteção da saúde, sem discriminação. Isso se traduz em princípios como respeito à autonomia do paciente, sigilo profissional, segurança do cuidado, responsabilidade técnica, atuação com competência e atualização, e recusa fundamentada a práticas ilegais, antiéticas ou inseguras. Na prática, o Código define direitos do profissional, por exemplo, o direito de exercer a enfermagem com segurança, em condições adequadas, com respeito, e o direito de recusar atividades que coloquem o paciente em risco ou que contrariem a ética e a lei, desde que essa recusa não gere abandono de paciente e que o profissional comunique e registre adequadamente, garantindo continuidade do cuidado. Define também deveres fundamentais. Entre os mais cobrados estão atuar com responsabilidade, manter sigilo sobre informações do paciente, registrar de forma completa e fidedigna no prontuário, comunicar intercorrências e eventos adversos, respeitar a prescrição e os protocolos, não assumir atribuições sem competência técnica e legal, e manter postura profissional com a equipe e com o usuário do serviço. E o código também traz proibições. As mais clássicas em prova são causar dano por imperícia, imprudência ou negligência, falsificar registros, omitir informação relevante do prontuário, divulgar imagens e dados do paciente sem autorização e sem base legal, discriminar o paciente, praticar ou colaborar com práticas de violência e executar procedimentos para os quais não se tem habilitação ou respaldo legal. Outro ponto que cai bastante é que sigilo não é absoluto de forma irresponsável. Ele deve ser mantido, mas pode existir dever legal de comunicação em situações previstas em lei, como notificação compulsória de determinados agravos, sempre seguindo norma institucional. Agora vamos para a Lei nº 7.49886, que regula o exercício profissional da enfermagem, e para o Decreto nº 94.40687, que a regulamenta e detalha atribuições. Esse é um núcleo duro de prova, porque define o que cada categoria pode fazer. A lei organiza a equipe de enfermagem e estabelece categorias, como enfermeiro, técnico de enfermagem,
auxiliar de enfermagem e parteira, e define o campo de atuação e o limite de cada um. O ponto central para você, especialmente pensando em técnico em enfermagem, é entender a lógica de hierarquia e supervisão. O enfermeiro tem atribuições privativas, como direção e organização dos serviços de enfermagem, planejamento, coordenação, execução e avaliação da assistência, consultoria e auditoria em enfermagem, e também atividades assistenciais de maior complexidade que exigem conhecimento técnico-científico e tomada de decisão. Além disso, o enfermeiro supervisiona a equipe. O técnico de enfermagem atua na execução de ações de enfermagem de nível médio, participando da assistência ao paciente, sob orientação e supervisão do enfermeiro, conforme organização do serviço e conforme protocolos. Ele executa cuidados diretos, administra medicamentos conforme prescrição e rotina institucional, realiza procedimentos compatíveis com sua formação e atua na prevenção e controle de infecção, sempre dentro do que o serviço determina e do que é permitido pelo exercício profissional. Aqui entra uma dimensão ético-legal, muito cobrada. Não basta saber fazer. Você precisa poder fazer. Ou seja, precisa de competência técnica, respaldo legal e supervisão quando exigida. Se um procedimento é privativo do enfermeiro, o técnico não deve executar. Se um procedimento é permitido ao técnico, mas o serviço não garante condições de segurança, o profissional deve comunicar e registrar, porque também há responsabilidade ética por evitar dano. Isso nos leva às dimensões ético-legais da enfermagem. Na prova, você precisa entender que o profissional responde em diferentes esferas. Responsabilidade ética e disciplinar, perante o Koren-Coffen, quando viola o Código de Ética. Responsabilidade civil, quando causa dano ao paciente e pode haver dever de indenizar. Responsabilidade penal, quando a conduta se enquadra em crime, como lesão corporal culposa, homicídio culposo, falsidade documental, violação de sigilo, entre outros. E responsabilidade administrativa, dentro do serviço, por descumprimento de normas internas, sem prejuízo das outras esferas. E quais situações mais geram problema ético-legal? Em enfermagem. Erro de medicação, falha na identificação do paciente, falha em registrar assistência, omissão de cuidado, quebra de sigilo e execução de atividade fora da competência legal. Por isso, 2 pontos são sempre essenciais: segurança do paciente e registro em prontuário. O prontuário é documento legal. O que não está registrado, do ponto de vista jurídico, tende a ser interpretado como não realizado. Agora o último bloco: remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para transplante e fins terapêuticos, com aspectos legais e deontológicos. A lei mais importante aqui é a Lei nº 9.434, 1997, com regulamentações posteriores. O princípio básico é que a doação e o transplante são regulados pelo Estado, exigem critérios técnicos e legais, e é proibida qualquer forma de comércio de órgãos e tecidos. Existem 2 grandes contextos: doador vivo e doador falecido. No doador vivo, a lei exige critérios rígidos, avaliação e autorização conforme o tipo de doação, com foco em proteção do doador, consentimento esclarecido e prevenção de exploração. No doador falecido, o ponto-chave é a constatação de morte encefálica quando aplicável, feita por critérios médicos e protocolos específicos, e a autorização familiar, conforme regras vigentes. A enfermagem não declara morte encefálica, mas participa do cuidado, da manutenção hemodinâmica do potencial doador, da organização do processo assistencial e do acolhimento familiar, sempre sob normas e protocolos. Do ponto de vista deontológico, a enfermagem deve agir com respeito à dignidade do doador e da família, manter confidencialidade das informações, evitar exposição, cumprir protocolos de rastreabilidade e segurança, e jamais participar de qualquer prática irregular, como retirada sem autorização ou fora do sistema regulado. Também é obrigação ética comunicar irregularidades quando houver suspeita de ilegalidade, seguindo canais institucionais e legais. Para fechar, leve este resumo para a prova. O Código de Ética orienta direitos, deveres e proibições, com foco em dignidade, segurança, sigilo e responsabilidade.
A Lei 7.49886 e o Decreto 94.40687 definem competências do enfermeiro e do técnico, com lógica de supervisão e limites legais. A enfermagem responde ética, civil, penal e administrativamente pelos seus atos, e o prontuário tem valor legal. Em transplantes, a lei proíbe comercialização, exige critérios e autorizações, e a enfermagem atua no cuidado, manutenção do potencial doador e cumprimento rigoroso de protocolos, com respeito, sigilo e legalidade.